Olá, eu sou o Max Barreto, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo do evento Semana da Libras. Ao longo de toda a semana, você tem aprendido dicas e técnicas que fazem parte do método Fluente em Libras e como você pode também se tornar fluente em Libras em 10 semanas. Ao longo dessa semana, eu já publiquei 2 aulas. A primeira aula você aprendeu como ou o que você não deve fazer para se tornar fluente. Ou seja, as coisas que travam o aprendizado, que impedem as pessoas de aprenderem Libras. No segundo vídeo, você aprendeu então algumas de minhas técnicas que fazem parte do método Fluente em Libras. Se você ainda não assistiu esses 2 vídeos, aqui acima tem um menu, vai lá, clica, assiste o primeiro vídeo, assiste o segundo vídeo e então venha assistir esse terceiro vídeo. Por quê? Porque são vídeos sequenciais. Hoje é uma aula prática de Libras, onde você vai se aprofundar ainda mais. Então, olha, se prepara e liga o modo aula. O que é o modo aula? É o modo em que você vai deixar os seus... Se você está assistindo pelo seu computador, desliga o celular, tira as coisas que estão perto de você, ou seja, se concentra de verdade naquilo que você vai aprender aqui. Porque o que você vai aprender, com certeza, vai aprofundar ainda mais e pode até mudar o olhar que você tem sobre a Libras e sobre o aprendizado da Libras. E, logo no final, você vai ter também aqui uma parte de perguntas e respostas, ou seja, eu coletei as perguntas que eu fui recebendo ao longo da semana e hoje eu vou responder as principais perguntas que foram feitas aqui. Então, bora lá! Bom, primeira coisa, você tem que observar os detalhes da Libras e das coisas para que você também possa se tornar fluente. Como assim observar os detalhes? É o que você vai ver agora. Bom, na Libras, basicamente, a gente tem 2 tipos de sinais. Sinais icônicos e sinais arbitrários. Então, se você não sabe nada de Libras, é a primeira vez que está ouvindo esses conceitos, ou se você já conhece algumas coisas da Libras, já vem tentando há algum tempo aprender e ainda não chegou aos resultados que você tanto quer, que você tanto precisa, essa aula aqui vai trazer clareza para você e um novo olhar sobre a Libras. É o seguinte, nas línguas orais, a gente tem várias e várias palavras, sons que a gente vai ouvindo e assim a gente vai se comunicando. Então, quando você vai aprender, por exemplo, inglês, alemão, português ou qualquer outra língua, tem vários sons que o seu cérebro vai captando, vai processando e então você, de repente, você vai começando a falar aquelas palavras ali e você vai emitindo esses sons. Porém, no geral, esses sons não têm um significado conectado com aquilo que eles representam. Como assim? Você fala, por exemplo, a palavra casa no português. Casa. São basicamente 2 pequenas partes, chamadas de fonemas. 2 pequenas partes. Se você pegar essas pequenas partes aí e tentar entender o significado delas, você não vai conseguir entender de forma direta. E quando você ouve o som casa, esses 2 conjuntos de sons aí, pequenos sons, você não consegue imaginar uma casa de forma direta. Você vai absorvendo isso aí ao longo do tempo, à medida em que você vai absorvendo o português, por exemplo, ou qualquer outra língua que seja. Na língua de sinais, ou nas línguas de sinais, acontece de forma diferente. Por quê? Porque é uma língua visual, e muito dessa língua está relacionado com aquilo que a gente vê. Como assim? Existem os sinais icônicos e os sinais arbitrários. Por exemplo, sinais icônicos. Faz aí comigo. Percebeu? Olha para o telhado da casa e olha aqui para as minhas mãos. Percebeu? Isso aqui é o telhado da casa. Só que isso aqui significa casa. É um sinal na Libras. O que é um sinal? Um sinal é uma palavra na Libras. Eu poderia falar que isso aqui é a palavra casa na Libras. Ok? Esse sinal aqui significa várias outras coisas na Libras também. Mas isso aqui é assunto para um outro momento. Então, basicamente, eu quero que você observe os detalhes da imagem e observe os detalhes do sinal aqui. Percebeu? É fácil você observar e captar os sinais que são icônicos. Um outro sinal, por exemplo, captou o significado? Isso mesmo, telefone. Nós ouvintes até usamos isso como um gesto na comunicação do dia a dia. Às vezes está dentro do ônibus, vai falar com alguém, você fala assim, me liga, não é isso? Isso aqui é um sinal, faz parte da língua de sinais. Os surdos usam esse sinal aqui para significar, por exemplo, telefone. Ok? E outro, por exemplo, carro. O que é isso aqui? É como se você estivesse segurando o volante do carro. Então você faz assim. É um movimento de vai e vem. Poderia ser assim também, mas geralmente é feito assim.
Um outro tipo de sinal icônico. Homem. Por quê? Porque remete à barba do homem. Esses sinais icônicos é fácil de você perceber o sinal e associar com o que ele significa. Ele te ajuda a lembrar do significado. É bem fácil de você aprender. Por exemplo, esse outro sinal aqui. Caneta. Tem várias outras maneiras de fazer o sinal de caneta. Por exemplo, assim também. Isso aqui é usado em algumas regiões do Brasil. E olha, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão de algumas variações regionais que existem. Olha, mas fica tranquilo, que são poucas, comparado com o grande universo da língua de sinais que você pode se comunicar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aqui está referindo-se à tampa da caneta, mas é um sinal usado para caneta. Ou assim, lembra daquela caneta, como por exemplo a dessa imagem, em que a gente aperta para poder aparecer a ponta dela para a gente escrever? Então, caneta. Percebeu? É bem icônico, é fácil de você associar o sinal com o significado dele. Aqui, por exemplo, a gente tem uma linha de trabalho. Então, o sinal de trabalho é assim, olha. Ele é feito aqui, próximo à região da cintura, ok? Trabalho. É esse formato aqui a mão. Você está com a mão assim, abaixa todos os dedos. Melhor, fecha as duas mãos, levanta o indicador e o polegar. Aí a mão vai ficar assim, ó. Uma mão vai ficar mais à frente, outra mais atrás. Aí você faz um movimento de vai e vem. Assim. Só que aqui, perto da cintura. Esse sinal aqui também é um sinal icônico, embora algumas pessoas achem que não é. Ele se refere ao quê? Justamente à linha de produção. Perceba aí, por exemplo, nessa montagem, que tem vários objetos quadriculados passando por uma linha de montagem. Então aqui é um sinal de trabalho. É como se estivessem passando coisas. Percebe? Pega algo e passa. Pega algo e passa. E aí ficou assim, o sinal de trabalho. Trabalhar. O sinal de remédio. O sinal de remédio, se você for olhar aí para esses comprimidos e for fazer esse sinal aqui, você não consegue necessariamente associar o significado. Porém, lembre-se que as línguas vão passando por evoluções e a cultura também. Antigamente os remédios não eram industrializados. Eles eram o quê? Plantas medicinais apenas. Então as pessoas pegavam uma cumbuca, pegavam uma superfície, colocavam ali as folhas e ó, iam ali, tipo com aquele socador de alho, por exemplo, iam machucando as folhas para dali fazer um chá, um xarope, alguma coisa assim. Então, ó, é remédio. Vai fazendo esse movimento assim. Isso aqui significa tanto aquela forma de fazer, quanto essa outra forma aqui de medicamento. Esses daí são sinais chamados de icônicos. Eles são fáceis de você captar. Você vê o sinal e associa com o significado dele. E olha, fica ainda mais fácil quando você tem imagens para você relacionar. Mas aguenta a mão que tem alguns outros detalhes importantes aqui. Existem também os sinais arbitrários. O que são os sinais arbitrários? São sinais que são convencionados socialmente. Pensa, por exemplo, na palavra casa, na palavra cadeira no português. Por que cadeira chama cadeira? Não faço a mínima ideia. A gente não consegue relacionar diretamente cadeira com o significado que ela tem. A palavra cadeira, né, esses sons que formam a palavra cadeira, com o significado. É convencionado socialmente. Ou seja, as pessoas começaram a chamar aquele ali de cadeira, e aí uma outra falou, isso aí é uma cadeira, isso aqui é uma cadeira. E aí ficou. E aí a gente usa a palavra cadeira. Talvez tenha algum outro significado, mas tem tanto tempo que a gente já nem sabe mais, só sabe que chama cadeira. Na Libras, existem esse tipo de palavras arbitrárias também, como por exemplo esse sinal, o sinal de banheiro. Ele é feito aqui nessa altura geralmente. É a mão aqui fechada, tanto faz se é braço direito, braço esquerdo, tanto faz. Você vai colocar essa mão aqui, só o indicador e o mindinho, vai fazer assim, é um toque, nessa região aqui assim. Pode ser feito aqui, 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 tanto faz. Nesse sinal, não vai mudar esse significado. Então, banheiro, ele é um sinal arbitrário, ou seja, você olha para o sinal de banheiro e assim, você não consegue encontrar uma relação tão direta com o significado, banheiro. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Aguenta a mão. O sinal de falar. O sinal de falar é assim, olha, você coloca a mão em dois, o polegar aqui entre esses dois dedos, coloca assim para dentro, olha. Você faz um movimento circular. Tá passando assim, olha. Falar. O sinal de falar, por que com essa mão aqui? Na Libras, isso aqui não vai ajudar a gente a descobrir o porquê que o sinal é assim. Isso aqui está relacionado com a língua francesa.
A Libras teve origem na língua francesa de sinais, mas isso é muitos fatos históricos e eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Se você for olhar para o sinal de falar, isso aqui não tem relação direta com a palavra falar no português, não tem relação direta. Por que que é essa mão aqui e não outro tipo de mão? Por que que não é assim, por exemplo? Entendeu? Então não é um sinal icônico, é um sinal arbitrário. Aqui a gente tem, por exemplo, um homem que está indo para um compromisso. O sinal de compromisso é assim, essa mão aqui, pode ser o contrário também, não tem problema, vai bater assim uma vez. Compromisso. É a ideia de algo que está marcado na agenda, algo que está marcado, que já foi acordado que vai ser daquela maneira ali que vai ser feito. Compromisso. Você olha assim, ele está indo para um compromisso, mas da onde que vem isso aqui? A gente olha e não tem uma relação direta. Mas eu vou falar mais sobre isso. Sinal de religião ou religiões. Pode ser assim. Esses dois dedos aqui, você vai cruzar eles aqui, olha. É uma letra R na Libras. E vai fazer assim, ele começa aqui e sobe. Pode ser tremido ou pode ser só assim. Você olha para esse sinal aqui, ele não traz um significado diretamente, tipo assim, que você olha e capta que é religião que ele significa. Não tem isso nele. São sinais considerados arbitrários. Agora, existe uma lógica por detrás desses sinais arbitrários também. Por exemplo, esse sinal aqui, você pode imaginar, por exemplo, o banheiro de um shopping, que é um corredor e que tem um box de um lado e do outro lado. Esses dedos aqui podem significar a ideia do box. É isso com certeza? Não, com certeza eu não tenho como dizer, porque ele não é um sinal icônico, ele é arbitrário, mas talvez algum dia ele já foi icônico também. O sinal de falar, ele não, aqui a gente não consegue captar na Libras, mas ele está relacionado à boca, por isso que ele é feito perto da boca. O sinal de compromisso, ele não está relacionado diretamente ao compromisso, mas ele pode estar relacionado a um pedaço de papel e você ter marcado alguma coisa ali, feito um traço, marcado alguma coisa, feito um risco. Aqui um risco, aqui a folha de papel. Pode estar relacionado com isso. Além disso, o sinal de religião vem de onde? Do peito, do coração. E vai para uma parte aqui, tanto relacionado à nossa mente, quanto relacionado àquilo que está acima de nós, aquilo que é superior a nós mesmos. Então pode ver disso aí o significado do sinal de religião. Percebeu? Mesmo os sinais arbitrários, tem como a gente captar algumas coisas por detrás deles. E olha que interessante. Além disso, existe um outro tipo de conceito na Libras, ou em qualquer outra língua, mas na Libras em especial, que são os morfemas. O que é um morfema? É uma parte pequena de um sinal ou de uma palavra, por exemplo, e que tem significado. Como assim? Olha para essa moça aí, por exemplo. Todos os sinais, praticamente, que você faz nessa região aqui da testa, são sinais que estão relacionados à nossa cognição, à nossa aprendizagem. Por exemplo, saber, pensar, consciência, aprender, esquecer, não sei de nada, memorizar. Pode ser feito assim também, memorizar. Percebeu? Vários desses sinais, todos eles são feitos nessa região aqui. Você pode não saber o significado daquele sinal, mas você já sabe que essa região aqui é uma parte na Libras que já tem significado, que é cognição. Então são sinais relacionados à nossa cognição. Então essa região aqui já é um morfema, ela já traz um significado no sinal. Então quando a pessoa faz alguma coisa aqui no meio da testa ou aqui na lateral, pode estar relacionado com a cognição, com a aprendizagem. Além disso, tem outros tipos de morfemas na Libras, muitos e muitos. Por exemplo, os sinais que são feitos nessa região aqui do peito, geralmente eles estão relacionados com os nossos sentimentos. São todos eles? Óbvio que não, mas muitos deles estão. Por exemplo, sentir. Essa mão assim, olha. Sentir. Angústia. Fica mexendo ali por dentro da gente, percebe? A mesma mão e faz essa cara assim.
Essa cara aqui é chamada de expressão facial. Elas têm significado na Libras também, olha, é muito tranquilo. É a mesma expressão facial que uma criança, por exemplo, faz. Quando ela vai perguntar alguma coisa, quando ela faz a careta, tá gostando, não tá gostando de alguma coisa. É a mesma. E todo mundo sabe fazer. E aí tem um detalhe seguinte, que amor, amar, é aqui no peito também. Pode ser feito aqui no meio, pode ser feito aqui, tanto faz. Ah, mas o coração fica desse lado. Não fica, ele fica no centro, na verdade. É um sinal, ok? Aqui já tem esse tipo de significado. Ódio também é feito aqui. Gostar, não gostar. Está perto do corpo, vai para longe do corpo. Ou seja, os sinais feitos nessa região aqui geralmente significam algum tipo de sentimento. Amigo. Amigo também é feito aqui no peito. Aquele que a gente guarda as 7 chaves no peito. Então, esses são sinais, no geral, eles são sinais arbitrários. Mas tem uma parte deles, esse morfema, peito, vai significar o quê? Algum tipo de sentimento. Existem outros tipos de morfemas na Libras, que pode estar relacionado a outros lugares que você faz os sinais, ou pode estar relacionado, por exemplo, ao formato que a mão tem. Por exemplo, essa configuração de mão, ou seja, esse formato de mão aqui, ele pode ser usado para muitos sinais na Libras. E ele significa o que sozinho? Significa que é algo que está rígido, que tem um formato de haste, que é fino. Por exemplo, picolé. Outro exemplo, feira. É essa mesma mão aqui, com essa mesma mão. Lembra dessa mão? Ok? É a mesma aqui. Pode ser com a mão de cá também, tanto faz. Feira. Remete-se ao quê? A essa barraca da feira, como se tivesse uma haste e aqui a barraca. A parte de cima da barraca. Aqui você tem, por exemplo, o sinal de escova de dente. Essa mesma configuração de mão. E ela diz o que pra gente? Do formato da escova de dente. E aqui pode ser o quê? Escovar os dentes também. Ponto de ônibus. Percebeu? É a mesma haste. E aqui em cima, uma bolinha geralmente. Às vezes faz assim, às vezes faz assim. Mesmo significado. E tem o que ali? A placa do ponto de ônibus. E existem outras configurações de mão, trocentas na verdade, que têm significado, que são morfemas na Libras. Por exemplo, essa mão aqui. Lembra que a gente falou antes do sinal de casa? Que significa várias outras coisas, lugar de habitação. Ele mostra o quê? Uma superfície que é plana e que tem um formato geralmente retangular. Por exemplo, o telhado de uma casa. Notebook. A parte de cima, a tampa do notebook, onde fica a tela, a parte de baixo, onde fica o teclado. Fica colado aqui assim, você vai abrir, como se você estivesse vendo ele. Você tem também porta. Essa parte aqui pode ser de parede. Parede, essa mesma mão. Você vai abrir uma assim, a porta está aberta. Ah, e se for uma porta de 2 partes? Vai abrir assim. Ah, e se a porta abre para o outro lado? Vai abrir assim. Percebeu? Também mesa. A mesa também é uma superfície plana. Percebeu? Então isso aqui já significa que algo é de uma superfície plana. Todas as vezes vai significar isso? Não, mas tem muitas e muitas vezes que sim, significa isso. Quando a gente começa a perceber essa questão de como que as configurações de mão influenciam no significado, ou seja, como que o formato da mão influencia no significado de um sinal, a gente pode captar então um pouco mais disso através dos classificadores da Libras, que ao longo dessa semana eu já tinha comentado um pouco sobre eles já. E é o seguinte, os classificadores da Libras, o que eles significam na verdade? O que é um classificador? É algo que você vai usar para classificar, ou seja, organizar outras coisas em classes, em grupos, em categorias. Por exemplo, para e pensa comigo, se você tivesse, por exemplo, com materiais de maquiagem em casa. Ah, você vai colocar os batons aqui, então você está classificando os batons, aqui você vai colocar os rímels, aqui você vai colocar os pós, aqui você vai, percebe? Você vai juntar, agrupar as coisas por tipos. E aí, por exemplo, para colocar os batons, você tem que colocar eles em pé. Olha aqui, lembra dessa mão?
vai colocar os batons assim, em pé, um pertinho do outro. Aí você pega o batom. O que é o batom? É algo que você usa para passar nos lábios. Então aqui é um objeto. Você pegou o batom, está passando ele nos lábios. Ok? Ah, e se eu fosse, por exemplo, abrir o batom? Então tem a tampa do batom, você pode abrir ela assim, percebe? A mesma mão. Abriu ela, você vai aí, aperta aqui assim para cima. Não é assim que as mulheres abrem um batom, ok? E aí então vai, pode passar ele assim, ou pode passar ele assim. Depende da forma como você preferir. Olha, o significado vai ser o mesmo nesse contexto, ok? Agora, para além desse tipo de classificadores, existem outros. Existe balde, alguma coisa que tem uma forma, a tromba do elefante, as orelhas do elefante, por exemplo, o bigode do gato ou o bigode do rato, e tantas e tantas e tantas outras formas. Agora, observe esse seguinte detalhe aqui. Preste atenção nos detalhes dessa casa. Ok? Como que é o formato dessa casa? Lembra desse formato de mão aqui? Ele é assim e assim. O telhado dessa casa tem esse formato. E em frente à casa tem o quê? Tem um carro. Lembra que eu fiz que carro era assim? Mas e se eu quiser descrever visualmente como que é o carro e como que ele está posicionado em relação à casa? Ao invés de eu fazer assim, casa, carro, isso aí não vai demonstrar como que está posicionado. Eu vou então indicar como que é a forma daquilo. E como que eu vou fazer isso? Com classificadores. E aí vamos supor que o carro está indo para lá. O carro foi para lá. Aí vamos supor que o carro foi, mas que ele virou a esquina para a direita dele. Percebeu? Aí vamos supor que o carro foi, aí ele foi só dar a volta no quarteirão e voltou para casa. Ok? Ah, eu posso fazer assim, então? Se você fizer assim, quer dizer que o carro entrou dentro da casa. Isso pode significar o quê? Garagem. O que é uma garagem? É uma parte coberta em que um carro entra. Geralmente é uma garagem coberta, claro, né? Aí, por exemplo, nessa casa, você tem a casa, você tem a janela pequena assim em cima, você tem uma outra janela aqui, que é um formato quadrado também, a janela de cá, ok? E aí você tem o formato dela assim. Só que essa casa é de quê? De madeira. Olha, é o mesmo formato de haste. E a madeira está assim. Percebe? Então como que eu descreveria? Eu faria assim, depois assim, e aí que eu faço? Aqui, a janela em cima, depois a janela do lado, a janela do outro lado, e assim por diante. Percebe? É bem visual, é bem intuitivo a Libras. Isso vai depender da maneira como você vê. Por isso que é tão importante você prestar os detalhes, prestar atenção nos detalhes das coisas que você está vendo e prestar atenção nos detalhes do seu próprio corpo e dos sinais ou dos classificadores que você está aprendendo. Porém, fazer isso de forma isolada não ajuda. Por isso que é tão fundamental aprender tudo no contexto de uso. Por isso que, quando você vai absorvendo a língua de sinais, através de um vídeo com uma sinalização em Libras, só em Libras, preferencialmente para uma pessoa surda, fluente em Libras, o que vai acontecer? O seu cérebro vai começar a absorver aquilo ali. E quanto mais você vai absorvendo, mais rápido você vai se aprofundando na Libras. Olha esses detalhes aqui. Aqui, por exemplo, eu vou te mostrar alguns detalhes de imagens e em seguida eu vou te mostrar um vídeo da Raquel, minha esposa, que é surda, sinalizando em Libras. Observe os detalhes dessas imagens aqui, ó. Na primeira imagem aqui, a gente tem algumas crianças, tem uma menina aqui de maiô, dois meninos aqui, eles estão usando o quê? Bermudas, lembra de observar os detalhes? Tem um homem aqui também, parece que é o pai dessas crianças. Elas estão brincando, eles estão brincando de guerra de água, né? Ele está jogando aqui água nele e tal, e ele está ficando molhado, ok? Na segunda imagem aqui a gente tem um quebra-cabeças. Então, imagina que isso aqui é uma sequência de uma história. As crianças estão brincando, talvez estejam de férias, então, depois que elas brincaram ali, elas foram brincar de quebra-cabeça, percebe o formato das peças do quebra-cabeça? Ok? Isso aí tudo estava acontecendo num acampamento. Então, olha aqui as barracas, olha que aqui tem árvores também, tem uma luz, parece que tem um pouco de grama aqui também, ok? E aí, quando foi dormir, percebe que aqui tem um menino dormindo, ele estava sonhando com o quê? Com ovelhas
Geralmente, essas imagens assim, de desenho animado, por exemplo, tem que contar os carneirinhos, né? E eles vão pulando assim, de um lado para o outro lado. Ok? E aqui tem o quê? Uma menina. Observa o formato do cabelo dela. Observa como que é a blusa da menina. Observa a blusa do menino. Observa onde o menino está beijando a menina. Olha, na bochecha. Vai observando os detalhes. Agora você tem aqui, por exemplo, o quê? Um parque de diversões. O parque de diversões tem uma barraca, que é a lona do circo. Observe que aqui também é um tipo de objeto, a barraca, porém é lona também. São lonas diferentes, mas observa a relação entre eles. Aqui, lembra que tem uma haste central e tem aqui cadeiras que as pessoas ficam sentadas e aquele brinquedo vai rodando. Esse outro brinquedo aqui, a roda gigante, as pessoas ficam sentadas e ele tem um formato circular. Vai observando os detalhes. E aqui tem um jogo de tira-alvo. Aqui a gente tem uma casquinha de sorvete com, parece que são bolinhas de chocolate aqui, coloridas. Aqui a gente tem crianças. Observa a relação. Dormiu. Aqui o menino vem e beija a menina. Talvez eles estão passeando num parque, por exemplo, ou indo se divertir nas férias. Lá, ela foi, pegou e brincou e comeu confetes, né? E então ela estava com os amigos dela. Estavam várias crianças brincando aqui. Percebeu? Aqui a gente tem duas meninas. Elas estão conversando. Tem uma sentada à direita, outra sentada à esquerda. Observa o formato do cabelo delas, por exemplo. Como é o penteado delas. Como elas estão olhando uma para a outra. Isso. Agora percebe o seguinte. A menina aqui está abraçando a outra com um semblante aqui meio de tristeza. Percebeu o detalhe? Parece que elas estão se despedindo. E as duas então começam a chorar. E ela então despede da amiga dela que está no avião. Ela está viajando ou mudando para o Japão. Vamos parar nessa imagem aqui, porque é isso aqui que eu vou te mostrar agora com a Raquel sinalizando em Libras. Observa a sequência e eu quero que você vai observar o seguinte. Aqui você vai perceber a Raquel sinalizando e você vai ver as imagens. A gente vai ver esse vídeo aqui duas vezes. A primeira vez a gente vai passar só o vídeo da Raquel com as imagens aqui passando também. Quero que você vá observando as imagens, a história que eu fui contando aqui e vai observar também como que a Raquel está sinalizando. Daqui a pouquinho a gente já vai conversar mais sobre isso. Pronto, você viu aí a sinalização da Raquel. Eu quero que você se concentre agora. Você deve ter percebido que ela está sinalizando rápido, né? Muita gente que está começando ainda, que não sabe nada de Libras, olha, nossa, ela está sinalizando muito rápido, como que eu vou entender o que ela está falando? É o seguinte, esse é um tipo de vídeo em que você não vai assistir uma vez só. Você tem que assistir ele várias e várias e várias e várias vezes, e existe um tipo de sequência de lições que você precisa de fazer para você conseguir absorver, captar aquilo que ela está sinalizando aqui. O que eu quero te mostrar aqui é como que é fácil perceber alguns detalhes da sinalização dela com essas dicas que eu já dei agora há pouco, com as dicas que eu dei também na aula anterior, aqui da Semana da Libras, e com os detalhes das imagens. Observe os seguintes detalhes.
Ela está descrevendo primeiramente essa imagem aqui. Observe que ela está com o rosto bem alegre. Vou voltar um pouquinho aqui. Percebe isso aqui? É como se fosse um banho de mangueira. A gente não segura a mangueira assim, não tem água ali na cena. E ela vai e faz isso aqui, de forma bem discreta. É o sinal de água. Tem água ali na cena. Agora, observe o seguinte detalhe. Viu? Caindo a água no cara. Provavelmente o pai das crianças. Então ela vai fazer esse sinal aqui, que é o sinal de família. Ou seja, são várias pessoas. Aqui ela vai fazer a descrição de alguns outros sinais. Pai, filho, ok? Mas eu não vou entrar em detalhes desses sinais específicos, não. Quero te mostrar o conjunto. E então ela vai e faz jogar água com balde, que é um classificador. Observa o sinal que ela vai fazer aqui agora, é o sinal do que a menina está usando. Maiô. Aqui, o do que os homens estão usando. Uma bermuda. Aqui são as duas pernas. Aqui esse dedo vai mostrar que alguma coisa está acontecendo aqui em linha reta. É onde acaba a roupa, no caso, uma bermuda. E olha o que ela vai fazer em seguida. Roupa. Isso mesmo, roupa. Pode ser uma blusa também, uma camisa. Ela vai explicar, ela vai enfatizar mais algumas coisas. Ó, voltei aqui sem querer. Ela repete alguns sinais no final. Viu? Aquele mesmo sinal assim. Esse mesmo sinal que ela fez no começo, ela faz aqui de novo. Ela fez isso aqui para se referir ao que as crianças estão fazendo com o pai delas, e agora faz isso aqui para se referir a isso que a gente está vendo aqui. Então, são dois. Esse sinal aqui pode significar as duas coisas. Mas o que é que elas estão fazendo? Elas estão brincando. E o quebra-cabeças é o quê? É um jogo. Então, esse sinal aqui é o sinal de brincar, jogar, se divertir nesse contexto aqui. Olha como ela vai falar, por exemplo, aqui das peças do quebra-cabeça. É como vai se montando. Você vai pegando uma pecinha, vai juntando com outra pecinha. Esse aqui é um sinal. Mas lembra da questão de classificar as coisas? Isso aqui é um sinal que é um classificador ao mesmo tempo. Ele está classificando como você usa as peças. Você pega uma peça, pega outra peça e vai juntando elas. E ela vai enfatizar de novo aqui o brincar. E ela vai fazer uma expressão, ó. Que as crianças brincaram tanto, estão cansadas. Lembra da questão do sentimento? Olha lá a mão com a mão no peito. Isso aqui indica algum tipo de sentimento. No caso, descansar. E ela vai então fazer esse sinal aqui, que é escurecer. Tá claro e agora tá tudo escuro. Esse sinal aqui é um sinal arbitrário, mas tem alguma iconicidade nele também. Olha o sinal que ela vai fazer aqui para descrever a barraca. Assim. É uma barraca. É a mesma mão usada para fazer o sinal de banheiro. Aqui vai fazer assim, é a lona da barraca descendo. E então ela faz assim, que são as árvores. Lembra da que eu falei de observar os detalhes? Então aqui tem vários detalhes nessa cena. E aqui, olha o que ela está fazendo, já está descrevendo a próxima cena aqui. O que ela está fazendo? O sinal de dormir. Pode ser assim ou pode ser assim. Então ela começa a descrever o sonho. Percebeu? Vai levantando assim, sonho. É o balãozinho que vai subindo. Percebe? Então ela vai falar do que tem ali no balãozinho do sonho, que são as ovelhas. Olha que ela faz aqui da cerca que eu tinha comentado antes. Vai contando os carneirinhos. Vão pulando a cerca.
Lembra? É o mesmo formato da mesa, da porta, da casa. Aqui é a cerca. E ela faz aqui com essa configuração de mão. É uma cerca pequena. Percebe? Se a gente for pular um pouquinho aqui, por exemplo, quando ela vem fazer essa parte aqui do menino e da menina, ela faz o beijar aqui, ela repete esse sinal, que é o sinal de brincar, para se referir a essas coisas aqui. É um parque de diversões. Ele fala que todo mundo foi para lá e olha, ela usa esse sinal. O mesmo sinal usado para a barraca do acampamento é usado agora para descrever esse tipo de barraca aí, a barraca do circo. Então o que ela faz? O que a gente tem no circo que é o mais icônico? Um palhaço. Ela faz isso de forma muito tranquila. E olha o que ela vai enfatizar aqui em seguida. Olha a expressão facial dela, olha a forma como ela vai fazendo com as mãos. Ela começa a fazer assim e depois enfatiza isso aqui de novo. Você percebeu como que tudo vai ficando bem relacionado? Eu quero que você observe as mãos dela agora. Ela faz assim. Lembra que eu falei? O que é uma roda gigante? São cadeiras. As cadeiras indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Roda gigante. E em seguida, ela vai falar desse outro brinquedo aqui, que é uma haste. Só que é uma haste grossa, ela vai usar esse braço aqui. Olha o formato da mão dela. Ela vai e faz assim. É a mesma configuração de mão, o mesmo formato de mão usado para o sinal de assentar. E ela usa isso aqui de novo para poder enfatizar. Esse sinal aqui, você vendo ele em vários contextos, você vai perceber que ele significa várias coisas. Muitas coisas. E ele pode ser usado também como uma marca de plural. Então o que ela quer dizer são muitos tipos de brinquedos que tem ali. Ok? E aqui, se a gente pular mais um pouco no vídeo, você vai perceber a forma como ela vai falar das crianças, dessas duas meninas assentadas aqui, olha. Essa mesma mão é a da roda gigante, é a do sinal de cadeira e é a do outro brinquedo que ela faz. Percebeu? Então ela vai falar de uma menina e de outra menina. Então são duas meninas conversando, elas estão sentadas ali. E então ela vai continuar a descrever a cena. O que eu quero te mostrar com esse vídeo da sinalização de Raquel aqui? Esse tipo de vídeo não é para ser assistido só uma vezinha. Você tem que assistir ele várias vezes. Agora, você deve saber que só ver não adianta. Você tem que imitar a sinalização. Como eu já tinha falado no nosso vídeo anterior também, junto com outras técnicas. Existe uma sequência de aprendizado. Existem vários tipos de lições que você precisa de fazer para você conseguir absorver a Libras de maneira natural e intuitiva, sem você depender do português. Por quê? Porque se você ficar dependendo do português, como que você vai descrever isso tudo aqui? Ah, é um brinquedo que tem... Até você pensar em como que é o brinquedo para você explicar em Libras, não vai dar tempo. Olha como que é fácil, como que é visual isso aqui. Então, para que você se torne fluente em Libras, você precisa de treinar a sua visualidade. Treinar a observar os detalhes. E existem várias técnicas que você pode utilizar para isso. Só que não dá tempo de eu explicar tudo isso aqui, ok? Bom, agora você já captou aí que existem sinais icônicos, sinais arbitrários, que existe uma lógica por detrás dos sinais, que tem vários significados que já estão ali, que dá para você captar os significados. Outros às vezes não dá. Porém, quando você vai relacionando uma coisa com a outra e vai vendo eles num contexto de uso real, você viu aqui que é uma sinalização natural, não está em câmera lenta. Sabe por que não está em câmera lenta? A vida não tem câmera lenta. Você deve perceber, por exemplo, que eu estou falando devagar. Por que eu estou falando devagar? Porque você já é fluente no português. Quando a gente é fluente numa língua, a gente ouve aquela língua ali e a gente sente, ela está falando normal. A gente não acha que a gente está falando rápido. Agora, se um norte-americano chega perto da gente e vai conversar com a gente em português, ele vai sentir o quê? Que a gente está falando muito rápido. Então não é que o surdo está falando rápido. Ele está usando uma língua que atualmente você não tem domínio dela ainda. Mas pare e pensa comigo. Quando você e eu éramos bebês,
E nossos pais, avós, as pessoas que conviviam com a gente, sua mãe, por exemplo, chegava lá perto de você, está lá um bebezinho, ou se você já tem filhos, está lá o bebezinho. A mãe chega lá assim, ô meu filho, que coisinha mais fofa, ô minha... Você acha que o bebê está entendendo alguma coisa? Não está entendendo nada. E o bebê fica ali sorrindo assim, né? Mas assim, sem entender nada. Só que à medida em que ele vai vendo, vai ouvindo isso, de novo, 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 de repente ele começa a falar uma palavra, falar mais uma palavra, de repente ele fala na verdade um pequeno som, depois outro som, gugu, dadá, vai fazendo esses sons, depois ele vai juntando, fala uma palavra, mais uma palavra, forma uma pequena frase. É assim também a absorção natural da Libras. Agora tem uma diferença, o bebê faz isso por um longo tempo, e agora você pode fazer isso por 10 semanas para absorver a Libras. E existe uma sequência de coisas que você precisa de fazer. E algumas dessas coisas eu já expliquei aqui para você ao longo da Semana da Libras. Porém, você já deve ter percebido que não dá tempo de eu explicar todos os detalhes que fazem parte do método Fluente em Libras. Afinal de contas, foram mais de 11 anos de pesquisa minha e de Raquel para conseguir desenvolver o método Fluente em Libras. E, obviamente, não dá para explicar todos os detalhes que fazem parte do método em poucos dias, poucos encontros como nós tivemos aqui, ok? Por isso, a gente vai passar agora para a nossa parte de perguntas e respostas. Eu vou responder as principais perguntas que eu recebi aqui ao longo da semana. Bom, primeira questão. Muitas pessoas me perguntaram aqui, Madison, eu não sei nada de Libras. É possível aprender e ficar fluente? É o seguinte, todo mundo, para qualquer coisa na vida, sempre começou do zero. Ninguém nasceu sabendo andar, ninguém nasceu sabendo falar, ninguém nasceu sabendo dirigir um carro, por exemplo. E você já estava talvez adulto ou jovem e não sabia dirigir um carro, você foi aprender a dirigir um carro. Se você entrou na escola, você foi aprendendo as coisas, ok? Você não sabia passar uma roupa, você aprendeu a passar uma roupa. Você não sabia costurar, você aprendeu a costurar. Você não sabia filmar, você foi lá e aprendeu a filmar. Tudo na vida tem como a gente aprender. Desde que você queira aprender, você tem um objetivo com aquilo. E que você aprenda aquilo. Você pode descobrir como é que faz sozinho. Muita coisa da Libras eu fui descobrindo sozinho como fazia. E por isso eu demorei 6 anos quebrando a cabeça, num cursinho e em outro. E depois mais 2 anos para poder desaprender e aprender do jeito certo. Porém, você pode aprender isso passo a passo. Então, mesmo que você não saiba nada da Libras, você pode aprender sim e pode se tornar fluente, inclusive em 10 semanas. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a nossa aluna Marilane de Jesus. Ela não sabia nada da Libras. Na verdade, de vez em quando ela até encontrava com um menino surdo. Ela não sabia nada. E ela virava para a mãe do menino e falava assim, como que eu comunico com ele? E ela ia perguntando alguma coisinha, tentava e tal, mas ela não conseguia. Inclusive, a Marilane me contou depois que ela estava num período da vida dela, quando ela fez o Fluente em Libras, quando ela fez o treinamento, que ela não conseguia memorizar as coisas direito. E mesmo assim, ela se tornou fluente em Libras. E você também é capaz. Antes eu aprendi tudo do jeito errado. Será que eu vou conseguir aprender? Sim. Por que eu posso dizer isso? Eu, Madison, eu tinha aprendido do jeito errado, demorei 6 anos, aprendi do jeito errado, percebi que eu não era fluente ainda, como eu contei já no nosso vídeo 1, e depois eu passei mais 2 anos para poder desaprender e reaprender, do jeito certo. Foi uma caminhada solitária, não tinha um passo a passo para eu poder seguir. Por isso eu fui quebrando a cabeça e eu demorei esse tempo todo. Não tinha um passo a passo para mim seguir. Agora, a Soraya Diniz, por exemplo, que foi nossa aluna, ela fez o seguinte, ela foi seguindo o passo a passo do método Fluente em Libras. Já tinha mais de 20 anos que a Soraya vinha tentando aprender Libras. Madison, mas como que é possível 20 anos? Ela foi uma pessoa persistente. Infelizmente, tem muita gente que no primeiro, segundo, terceiro ano acabou desistindo. Mas ela foi perseverando. E mesmo ela perseverando, mesmo ela se esforçando, mesmo de vez em quando ela até encontrando com o surdo, ela não conseguia ter a comunicação fluente que ela queria. E então, aplicando o método Fluente em Libras, ela se tornou fluente em Libras em 10 semanas. Então, ela reaprendeu as coisas que ela tinha aprendido errado, ela conseguiu, nesse período de tempo, reaprender. E agora ela é fluente em Libras. Ser fluente quer dizer ser intérprete? Muita gente me perguntou isso ao longo da semana. É o seguinte, ser fluente numa língua
é diferente de ser intérprete. São duas habilidades distintas. Primeira questão, a habilidade linguística. Você tem que aprender um novo idioma. Se você sonha em ser intérprete de Libras, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é se tornar fluente em Libras. É o primeiro passo. Não tem como você ser um intérprete de verdade se você ainda não é fluente. Eu até tentei fazer isso lá atrás. Na verdade, eu achava que eu era fluente. Depois eu encontrava com surdos e não entendia tudo que eles estavam falando comigo. Nem a Raquel, quando eu comecei a namorar com ela, eu não entendia 100% daquilo que ela falava. Na verdade, eu ia embora e ficava com dor de cabeça. Percebe? Por quê? Porque minha mente estava o tempo todo pensando em português, como que é, como que não é. Eu ficava traduzindo as coisas na minha mente para o português, o tempo todo. Então, qual que é a primeira coisa? Se tornar fluente na Libras. E depois, aprender técnicas de tradução e interpretação. Ou do português para Libras, ou da Libras para o português, ou as duas coisas. Então, são dois momentos diferentes. Primeiro fica fluente, para depois aprender a ser intérprete de Libras. E foi isso que aconteceu com a aluna Lídia. Quando ela conheceu a gente, ela não sabia praticamente nada de Libras. Ela já até tinha feito alguns cursinhos de Libras, mas ela tentou se comunicar com a Raquel, não conseguia, e eu tinha que falar, interpretando tudo que ela tentava falar com a Raquel. Ela não conseguia falar em português mesmo, eu lá interpretava para Libras para a Raquel e traduzia a Raquel para o português. Porém, depois que a Luana se tornou fluente em Libras, a partir do treinamento fluente em Libras, o que aconteceu? Ela aprendeu também técnicas de tradução e interpretação. E hoje em dia ela já é intérprete de Libras. Então são dois momentos, fluência, depois tradução e interpretação. Por que não posso estudar a Libras usando o português? Simples. A Libras tem uma estrutura linguística. O português tem outra estrutura linguística. Você deve ter percebido, por exemplo, que isso aqui no português não significa absolutamente nada. Mas na Libras pode significar as pernas de uma pessoa assentada. Não foi isso que a gente viu? No sinal de cadeira, no sinal da a montanha-russa ainda tem isso ainda, né? Os movimentos da montanha-russa. Que a gente viu aqui da roda gigante, daquele outro brinquedo também, que eu não sei o nome, e assim por diante. Percebe? São línguas separadas. Então, se você ficar estudando a Libras, tudo com os detalhezinhos, como é que não é o sinal e tal, você não vai pegar de forma contextualizada de verdade. Mesmo que você viu aqui, por exemplo, que eu expliquei os sinais, que eu fui dando pistas, porém, com só essa explicação dos sinais, não dá para você formar uma frase, por exemplo. Por isso que estudar a Libras só com o apoio do português, geralmente não leva as pessoas à fluência. Ou, pode até levar, mas demora muito mais tempo. Imagina, por exemplo, se você fosse um bebezinho lá, sua mãe e seu pai virassem para você e falassem, ó, agora você vai fazer assim com a boca, ó. Significa A. Até você aprender tudo, você ia demorar muito mais tempo. O que eles fizeram? Eles chegavam perto de você, iam conversando, iam brincando, iam falando as coisas perto de você, colocavam música, liam uma história e assim por diante. E você foi o quê? Se desenvolvendo até que você ficou fluente no português. Assim também acontece com a Libras. É um passo a passo. Por que eu não devo estudar a Libras baseado na gramática, nem ficar tentando decorar sinais? Você deve ter percebido que a Raquel, na hora que ela fez a sinalização ali, ela sinalizou várias coisas, teve um movimento do corpo dela, teve as expressões faciais, aquelas coisas ali fazem parte da gramática da Libras. Agora cá entre nós, imagina você ter que ficar decorando essas regrinhas. Imagina, por exemplo, no português. Viu a entonação de voz minha? Imagina, por exemplo, no português. Quando a gente vai escrever, você coloca lá. Imagina, por exemplo, no português. 2 pontos. Você vai fazer isso, isso e isso, vírgula. Você vai fazer isso, vírgula, isso, vírgula, isso. Não é assim que a gente vai lá e escreve? São regras relacionadas à escrita e que trazem algumas pistas para a gente da gramática do português. Agora você imagina na Libras, até ficar explicando todas as regrinhas, olha, quando você faz assim com a sobrancelha, significa uma coisa. Quando você fecha assim, significa outra. Se você fizer assim com a bochecha, significa outra coisa. Se você fizer assim, significa outra coisa. Se você fizer assim, significa uma coisa. Mas se você fizer assim, significa outra. Imagina ficar explicando esse tanto de regrinha, e aí você chega na frente do surdo, você tem que ficar lembrando desse tanto de regras relacionadas a como que muda o significado das coisas e a gramática. Até você lembrar disso tudo, o surdo já foi embora. Por isso que não adianta ficar decorando regrinhas da gramática. Você pode estudar gramática?
Pode, mas quando você vai fazer isso? Depois que você já é fluente na língua. Foi assim com a gente com o português? Primeiro você absorveu o português, para depois você aprender como que eram as regras da gramática na escola. Mas quando você entrou na escola, você já sabia se comunicar. Então primeiro você se torna fluente na língua, para depois você aprender como que são as regras gramaticais. Mas, quando você vai aprender isso, você está aprendendo as regras, como que funciona. Mas você já sabe fazer. E por que não adianta ficar tentando decorar os sinais? Porque geralmente, para cada sinal que você aprende, você acaba esquecendo uns 2 ou 3. São muitos sinais. A Libras é uma língua viva. Imagina, por exemplo, se você pegar, sei lá, um dicionário de inglês. Você for lá e tal, você for ler assim, você pega lá 1, 2, 3 palavras em inglês, você decora aquilo ali. Depois o que vai acontecer? Você acaba no outro dia nem lembrando mais do que você aprendeu. Com a Libras é a mesma coisa. Ainda mais que é uma outra língua e uma língua visual, que você faz com o corpo e que você vê a língua. Então não adianta ficar tentando decorar sinais isolados. E olha, foi exatamente isso que o John Clayton fez. Ele vinha tentando estudar Libras sozinho. Ele ficava estudando as regras da gramática da Libras. Ele ficava tentando memorizar os sinais. Ele ia lá, via um vídeo no YouTube, via um vídeo no aplicativo, pegava lá os sinais, ia colocando tudo e tal, ia treinando. Já tinha um tempo que ele estava treinando. Ele foi lá e fez uma banca para intérprete de Libras. O que aconteceu? Ele foi reprovado. Por quê? Porque não tem como você se tornar fluente de verdade, sinalizar da maneira como os surdos fazem, e conseguir aprender isso num curto período de tempo, se ficar tentando decorar sinais e decorar a regrinha da gramática. Por quê? Porque fica fragmentado. É a mesma coisa. É como se fosse juntar um tanto de folhas, juntar uns galhos, e aí você juntou tudo e você acha que vai formar uma árvore. Não vai. Não é assim que funciona. Existem estruturas muito mais profundas, que é muito mais fácil você absorver ela, naturalmente, com exercícios adequados para isso e passo a passo, do que ficar tentando quebrar, montar ali as pecinhas. Percebe? O que aconteceu? O John Clayton, ele se tornou fluente em Libras não foi em 10 semanas. Ele se tornou fluente em Libras em 8 semanas. Em 8 semanas, ele foi fazer essa mesma banca avaliativa para intérprete, ele foi aprovado no quesito comunicação. Então ele foi aprovado. Ele passou na banca para intérprete de Libras. Percebe? Como que ele fez isso? Seguindo o passo a passo do método fluente em Libras. Não tenho muita coordenação motora, algumas pessoas falaram isso, e além disso sou canhoto, sou canhota. O que acontece? Primeira questão, por que a gente não tem muita coordenação motora? Porque a gente não usa tanto as nossas mãos. Se você for pensar, por exemplo, numa pessoa que é ourives, ela usa tantos detalhes ali para poder fazer as joias e tal, ele tem uma habilidade incrível com as mãos. Se for olhar, por exemplo, a pessoa cega, tem uma habilidade, uma destreza incrível com a localização espacial, com as mãos, com o tato. Por quê? Porque ele usa muito aquilo. Se você for observar, por exemplo, uma costureira, ela tem um olhar incrível, ela observa os detalhes. Se você for observar um professor, ele sabe explicar, ele sabe dar aula, sabe montar o plano de aula. Por quê? Porque ele fez aquilo ali não uma vez só, mas ele fez aquilo várias e várias vezes. É igual fazer academia. Você vai lá, faz um dia, de novo. Você aprende a fazer o exercício. Você vai fortalecendo o músculo. Depois você fica até com uma espécie de memória de exercício muscular. Com a Libras é a mesma coisa. A coordenação motora vem à medida que você vai usando. Você começa meio troncho assim, não sabe fazer direito, mas é igual quando a gente era bebê. Você vai lá e faz... tentava falar algum som, não saía direito. E depois o que acontecia? Você começou a falar da, ma. Foi juntando. Depois você vai juntando. Você vai desenvolvendo. Quando você era criança, por exemplo, você falava assim... eu não cabo aí. Mas não é eu não cabo. É eu não caibo. O verbo caber. Percebe? Porém, ficar estudando as regrinhas disso aí não ajuda. Você foi desenvolvendo essa competência de falar, de usar as suas pregas vocais e tantas outras partes do seu corpo para poder falar com o tempo, à medida em que você foi fazendo aquilo. Com a Libras é a mesma coisa. Além disso, eu sou canhoto. Cá entre nós, existem trocentos surdos, milhares de surdos, talvez milhões de surdos que são canhotos também. É normal ser canhoto, percebe? A maioria dos sinais você pode fazer com uma mão ou com outra mão. Veja, por exemplo, a história da Marlene Terra. A Marlene Terra,
já vinha há algum tempo tentando aprender a Libras, não era fluente em Libras, travava na hora que ela chegava na frente do surdo, confundia alguns sinais. E quando a Marlene Terra estava fazendo treinamento fluente em Libras, o que aconteceu? Ela veio me contar depois que ela tinha um tipo de desafio ali nos músculos dela e tal, era meio, tipo, ela tinha uns movimentos mais difíceis de fazer com as mãos. Eu não lembro exatamente qual que é o nome da doença que ela tinha ali, mas ela tinha algum tipo de doença que restringia, ou que restringe alguns movimentos das mãos delas, ou mesmo dos braços. Percebe? E mesmo assim, ela se tornou fluente em Libras. Por quê? Porque existem técnicas passo a passo para que você possa treinar o seu corpo também e absorver a Libras de forma natural. É preciso ter contato com surdos para aprender a Libras? Definitivamente não. Madison, mas todo mundo fala que tem que ter contato com surdos. Geralmente, as pessoas falam isso porque elas ainda não encontraram uma maneira de ajudar as pessoas a aprenderem a Libras de verdade sem depender do contato com surdos. Percebe? Por isso que ela fala assim, ó, vai ter contato com surdo, porque ela sabe que você vai ver a sinalização. Só que tem outras formas de ver a sinalização. Por exemplo, com vídeos. Ok? E outro detalhe é o seguinte, se ter contato com surdos levasse as pessoas à fluência, ou garantisse que a pessoa ia ficar fluente, todo familiar de surdo, todo amigo de surdo, todo professor de surdo, todo colega de trabalho de surdo seria fluente na Libras. E infelizmente isso não acontece. Outro detalhe é, por exemplo, o Thiago Israel. Ele mora numa cidade bem do interior da Bahia. Lá tem pouquíssimos surdos, esses surdos não têm domínio da Libras, ele fez o treinamento fluente em Libras, estudando só online, pelas videoaulas, e ele se tornou fluente em Libras também. Percebe? É tudo uma questão de como você estuda, e não necessariamente de o que, com quem você tem contato, mas como, quais materiais você usa para poder estudar. A Libras é uma língua regional? Não. Algumas pessoas vêm com essa história assim, ah, mas a Libras do Brasil, São Paulo é diferente da Libras da Bahia, é diferente da Libras de Minas. Não. Libras significa língua brasileira de sinais. Existem alguns sinais que são diferentes? Sim, alguns sinais são diferentes, é verdade. Mas no português também tem várias palavras que são diferentes. Por exemplo, aqui em Salvador é chamado de aipim. Em Minas Gerais é chamado de mandioca. Lá em Fortaleza é chamado de macaxeira. Talvez você até conheça uma outra palavra que significa a mesma coisa. No português nós temos trocentas palavras que também são palavras que têm significados, que têm regionalismos. Isso acontece não só com essas palavras assim não, tem muitas outras palavras. Por exemplo, a palavra rebolar. Você sabe que significa fazer alguma coisa em formato de bola, né? Geralmente relacionado à dança. Mas tem uma região do Ceará, por exemplo, inclusive, um amigo meu me contou isso, que aconteceu no ambiente de trabalho dele, que rebolar significa jogar algo fora, jogar alguma coisa no lixo. Percebe? Então, tem regionalismos no português também. Isso acontece com qualquer língua. Agora, tem um segredo. A Libras tem os detalhes icônicos. Se você captar, absorver a maneira como o surdo vê o mundo, é muito mais fácil de você se comunicar com o surdo de qualquer lugar. Eu mesmo, com a Raquel, já fomos cidade lá do interior do Ceará, e lá a gente conseguiu se comunicar com surdos normalmente. Veja, por exemplo, a história da Andresa de Abreu. A Andresa estava tentando aprender Libras há um tempo, ela mora numa cidade do interior de Santa Catarina, ela foi fazer um curso de teologia em Libras, em outra cidade, chegou lá, tinha surdos de várias regiões do Brasil, e ela chegou lá e falou assim, como é que eu vou me comunicar? Ela foi conversando com eles naturalmente em Libras. Ela entendeu tudo que o surdo estava falando, ela entendeu o professor surdo que estava dando a aula ali, que é um professor lá do Rio Grande do Sul, de acordo com o que ela falou, e ela conseguiu se comunicar, ela entendeu, ela passou o dia inteiro ali, e ela entendeu tudo o que estava sendo falado naquele curso. Quanto tempo ela fez do Fluente em Libras para conseguir esse nível? 8 semanas. Ou seja, ela nem precisou de 10 semanas. Ela fez 8 semanas, já estava fluente, foi lá, fez esse curso e, claro, ela continuou estudando. Quer dizer que todo mundo fica fluente antes das 10 semanas? Não. Porém, agora você sabe que isso é possível também. Ter medo de conversar com o surdo e errar os sinais. Por que isso acontece? Simplesmente porque você não está no momento ainda de encontrar e fazer uma comunicação com surdos. Tudo tem um momento certo. Quando eu fui tirar, por exemplo, a habilitação no carro, cheguei lá no primeiro dia todo empolgado, já tinha habilitação para moto, cheguei lá, e aí eu sentei lá no carro e tal, e o professor, o instrutor foi me explicando as coisas, e aí de repente acabou a aula, ele falou assim, pronto,
amanhã a gente se encontra. Aí eu falei assim, mas eu não vou nem ligar o carro? Ele falou assim, não, hoje primeiro é só para você entender como que o carro funciona, como que é a mecânica do carro. Eu falei, tá bom, tudo tem um momento adequado. Existe um momento adequado para você passar a ter contato com surdos se você ainda não é fluente. Por quê? Porque assim, quando você já está naquele momento ali, você já consegue estabelecer uma comunicação e você se sente muito mais seguro. Aprender Libras pela internet não dá certo, só presencialmente. Isso é um mito. Hoje em dia, a gente faz praticamente tudo pela internet. Banco, curso de tudo enquanto há, a gente vê vídeo tudo enquanto há no YouTube, até televisão é pela internet, tudo é pela internet hoje em dia. E se você tem que fazer alguma coisa presencial, você pega ônibus, você pega trânsito, tem que pagar alimentação, tem que pagar um tanto de coisa, você gasta um tempão, um tempo que você poderia já estar dedicando ali na sua casa para você estudar pela internet. Agora presta atenção no seguinte detalhe. A maioria dos vídeos no YouTube, como eu já falei antes, são de português na estrutura da Libras, ou de Libras na estrutura do português sinalizado. Eles acabam não ajudando a aprender a Libras de verdade. Por quê? Porque você fica aprendendo a Libras tudo baseado no português. E como você já aprendeu, isso é um freio de mão, como eu já tinha explicado antes também. Você tem sugestões de vídeos de surdos para indicar? Um detalhe aqui. Todos os nossos alunos aprenderam online. Não foi presencialmente, foi tudo via internet. Você tem sugestões de vídeos de surdos para indicar? Essa pergunta aqui muita gente me fez esses dias também. É o seguinte, existem vários grupos no Facebook que são grupos de surdos, que eles entram lá para fazer bate-papo. Tem grupo de todo quanto é tema que você imaginar, até tema de relacionamentos, por exemplo. Ok? Eles entram lá e eles postam vídeos em Libras ali, eles vão conversando, um vai postando, outro vai respondendo. São vídeos de sinalização natural, você pode praticar por eles também. Agora tem um detalhe, nem todo vídeo serve para estudar. Por exemplo, você está querendo aprender geografia, qualquer livro serve para aprender geografia? Óbvio que não. Você está querendo aprender matemática, qualquer livro serve para aprender matemática? Óbvio que não. Todo mundo que ensina matemática no YouTube ensina certo? Óbvio que não. Todo mundo que fala português sabe ensinar o português? É professor de português? Claro que não. Todo mundo que sabe escrever é escritor? Claro que não. Então assim também, nem todo vídeo de Libras serve para você estudar a Libras. Muito menos se você tem o objetivo de realmente se tornar fluente e de sinalizar em Libras como os surdos fazem. Então nem todo tipo de vídeo serve para você aprender isso de verdade. Madison, eu já vi que tem algumas religiões que tem vários vídeos em Libras, ali dá para poder aprender, porque são com surdos. Nem sempre, porque às vezes os sinais são muito específicos de uma determinada religião, de um determinado contexto, e na verdade você precisa aprender a Libras para você se comunicar com os surdos em qualquer canto que você for do Brasil. Por exemplo, eu e a Raquel investimos bastante tempo mapeando quais são os 2.000 sinais mais usados da Libras. Nós categorizamos isso. Nós entendemos quais sinais são usados no país todo e quais sinais são usados só em algumas regiões, para que você possa aprender como que ele é usado, onde ele é usado, isso tudo tem um contexto. E foi muito tempo mesmo que eu e a Raquel investimos para poder fazer esse tipo de pesquisa. Foram várias viagens, horas e horas de estudo, horas e horas de pesquisa, meses e meses, anos e anos investigando esse tipo de coisa. Então, não é qualquer tipo de vídeo que ajuda nesse objetivo. Você viu o vídeo, por exemplo, da Raquel? Ele faz parte de um contexto maior. Tem muitas e muitas imagens. Aquele vídeo ali, você viu várias e várias vezes, ele vai fazendo esse sinal aqui. Ele vai fazendo tantas e tantas e tantas vezes, e à medida em que você vai estudando ele, com um passo a passo, com exercícios específicos, que vai acontecer, o seu cérebro vai absorver. De repente já está lá fazendo assim, e você já conseguiu absorver o sinal de forma natural. Bom, aqui vem uma pergunta que muita gente fez também. Como funciona o treinamento fluente em Libras e como que eu posso participar? Eu vou explicar sobre como funciona o nosso treinamento. O treinamento fluente em Libras, ele é organizado em 2 ciclos. O ciclo da fluência e o ciclo de imersão. Ele é um treinamento online, que vai guiar você do zero na Libras, ou se você já sabe alguma coisa também, até a sua fluência em 10 semanas. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Ele está organizado em 2 ciclos. Ciclo da fluência. Você vai aprender
como estudar a Libras de forma efetiva. Você vai entender como que o método funciona, com todos os detalhes. Você vai entender qual que é o passo a passo que você vai seguir ao longo das 10 semanas para que você também se torne fluente em Libras. O ciclo da fluência vai te mostrar o que você não deve fazer, o que você deve fazer, como você vai fazer aquilo e por que que isso funciona tão bem, para te trazer tranquilidade para as suas aprendizagens na Libras. O ciclo da fluência são poucas aulas, é bem rápido. Você vai lá, assiste elas e então começa o ciclo de imersão. O ciclo de imersão são aulas online, em vídeo, semelhante a esse vídeo que eu mostrei agora há pouco da Raquel. Tem outros tipos de vídeos também. Esse tipo de vídeo com a Raquel aí, tem com ela e tem com outro professor surdo também. Então sempre as aulas de imersão são com professores surdos. E olha, a aula de imersão é Libras mesmo. Por quê? Porque quando você for se encontrar com o surdo, você acha que o surdo vai dar aquela amaciada, conversar bem devagar e fazer bem devagar? Não vai. Por quê? Porque ele quer se comunicar naturalmente, igual você que quer se comunicar. Chega uma pessoa de outro país, às vezes quer comunicar e tal. Nem sempre a gente tem aquela paciência de querer falar mais devagar o português, palavra por palavra para o outro. A gente não comunica assim. Os surdos também não. Então você vai aprender com aulas em vídeo com professores surdos. E claro, com a minha orientação passo a passo de como usar o material. Quais são os exercícios que você deve fazer? Qual a sequência que você deve fazer? Pensa, por exemplo, num bolo. Um bolo, mesmo que você consiga saber, sentir assim, um sabor do bolo, você pode falar, ele tem farinha, ele tem açúcar, ele tem óleo, ele tem leite, ele tem baunilha, mas não tem como saber qual que é a sequência das coisas, percebe? Não tem como você adivinhar qual que é a porção de cada ingrediente. Cada coisa tem um momento adequado para ser feito. Assim, nós categorizamos os 2.000 sinais mais usados na Libras. São sinais que envolvem desde a comunicação do dia a dia, em casa, a comunicação na escola, algumas coisas de comunicação na faculdade, no trânsito, em trocentos assuntos. Eu não vou nem categorizar todos os assuntos aqui, porque o que eu quero dizer é o seguinte: com 2.000 sinais, sabendo usar eles no contexto correto e tendo domínio dos classificadores que você vai aprender, e você vai ter domínio dos classificadores também, logo nas primeiras aulas de imersão, você vai absorver a Libras de forma natural e intuitiva, sem depender do português. Então as aulas, elas não têm legenda. Madison, mas tinha que ter legenda para eu saber. Elas não têm legenda, sabe por quê? A vida não tem legenda. Você vai encontrar com o surdo, não tem legenda, não tem câmera lenta, não tem nada disso. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que tudo é passo a passo. Existe uma sequência de aprendizado, existe uma sequência de aulas, existe uma sequência. É um passo a passo mesmo, para você poder aprender e absorver a Libras de forma natural. Foi esse exato passo a passo que todos os alunos seguiram e hoje são fluentes na Libras também. E material para baixar, você tem vários materiais lá, em vídeo também, para você poder baixar para o seu celular, para o seu computador, para o seu tablet, enfim, baixar para você poder estudar, onde você estiver, às vezes no ponto de ônibus, às vezes no intervalo de almoço, às vezes na fila do médico, na fila do banco, enfim, material que você vai poder baixar para você praticar, para você levar com você onde você estiver também, e claro, seguir eles com as minhas orientações também. Além disso, tem alguns tipos de aulas que tem músicas em Libras. Muita gente quer aprender como é que interpreta a música, como é que o surdo faz a música, se tem jeito, se não tem jeito, porque quer aprender a interpretar a música brasileira mesmo, ou quer aprender a interpretar uma música religiosa ou evangélica, ou de alguma outra religião. Então, essa parte das músicas em Libras, você vai ver a Raquel sinalizando músicas em Libras, e você vai absorver como que um surdo, de fato, faz a sinalização da música também. E além disso, como eu disse, tudo tem orientações minhas, passo a passo, do que você deve observar, como você deve fazer, quais são as lições, qual que é a sequência que você deve seguir também. Além disso, eu preparei também as aulas espelho. O que são as aulas espelho? É um tipo de aula onde você vai poder ver a sinalização dos professores e eu vou explicar alguns aspectos relacionados aos aspectos linguísticos, ou seja, quais são os detalhezinhos ali por detrás do que eles estão sinalizando, como a gente fez hoje, por exemplo. E aí você vai observar os detalhes de sinalização deles e vai comparar com a sua sinalização, para que você possa observar os detalhes de como você mesmo está seguindo no caminho certo, de como que você está aplicando o método e de como que você deve se comunicar em Libras também. Além disso, você vai ter também o checklist para fluência, onde você vai ver todo o passo a passo,
um resumo dele, para você ter certeza que você está aplicando o método da maneira correta, da maneira como ele foi desenvolvido, para que você possa estar caminhando para a sua fluência na Libras também. Para quem que é o treinamento Fluente em Libras? O treinamento Fluente em Libras é para quem é iniciante, ou seja, para a pessoa que não sabe nada de Libras, não sabe nem esse sinal aqui, mas já aprendeu hoje, né, o sinal de casa, mas esse sinal pode significar outras coisas também. Então, a pessoa que não sabe nada de Libras, está começando do zero. Talvez nunca encontrou com surdo, só viu na televisão, só viu na internet, nunca viu nada, tipo assim, não sabe nada de Libras. É para essa pessoa. Você pode sair do zero até a fluência. Foi assim com o Thiago, foi assim com a Marilane, foi assim com muitos outros alunos também. Eles saíram do zero e hoje são fluentes. 10 semanas para fluência. E outros alunos, também é público, são pessoas que já estão aprendendo a Libras. Quem que é um aprendiz de Libras? Um aprendiz de Libras é uma pessoa que está fazendo um cursinho, que já fez 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursinhos, que muita gente falou aqui ao longo da Semana da Libras. Pessoas que estão fazendo a pós-graduação, ou estão fazendo uma graduação que tem Libras, ou que tem disciplina de Libras, ou seja, uma pessoa que já começou a estudar a Libras. Ou talvez você tenha um familiar surdo, ou um amigo surdo, você começou a aprender algumas coisas. Então, é para quem sabe zero de Libras, ou para quem já tem alguma noção, ou mesmo já aprendeu alguma coisa, ou está tentando há anos, como era o caso da Andresa, como era o caso da Soraya, da Marlene, ok? E que hoje são fluentes na Libras. Então, o fluente em Libras é para quem sabe zero e também para quem já vem aí tentando aprender a Libras já há algum tempo. E certificado da fluência. Quando você termina o treinamento Fluente em Libras, a Raquel vai ver a sua sinalização, eu vou ver a sua sinalização, então a gente vai ver, ela está fluente, ele está fluente. Por quê? Porque você seguiu o passo a passo do método Fluente em Libras. E no seu certificado vai vir dizendo assim, olha, certificamos que o seu nome é fluente na Libras, ok? E que concluiu o treinamento Fluente em Libras em 10 semanas, com carga horária total de 200 horas aula, ok? E que, além disso, tem um outro detalhe, o treinamento ele tem duração de 10 semanas. Quer dizer que você vai começar amanhã a fazer? Não. Ok? Existe um momento que você vai começar, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, um outro detalhe que é o seguinte, Madison, como que funciona isso para eu poder fazer em 10 semanas? Eu vou fazer 10 semanas e vou ficar fluente? Seguindo passo a passo, você também pode se tornar fluente em Libras. Agora, o que eu vou te dizer? Você vai ter acesso ao campus virtual por 1 ano. Assim você pode ver e rever as aulas quantas vezes você precisar nesse período. Por quê? Para você poder praticar ainda mais. Muitos alunos às vezes moram na cidade, como o caso do Thiago, por exemplo, que não tem surdos quase. E aí, como é que você vai praticar Libras? Você vai poder ver e rever as aulas para você praticar, manter isso bem fresco na sua mente, sempre que você precisar se comunicar com os surdos. Mas, além disso, você vai ter também um bônus de acesso por mais 1 ano, ou seja, você vai ter acesso total por 2 anos. Você precisa de ter esse acesso total por 2 anos? Não. Porém, um bônus para você esse ano adicional. Por quê? Para você ver, para você poder praticar, para você poder retomar o seu aprendizado. Isso quer dizer na prática que, olha, se você num momento fala assim, Matos, mas eu estou muito ocupado, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo e tal, você pode se matricular no treinamento Fluente em Libras, eu vou te explicar como vai funcionar, então você começa nesse intervalo aí, quando for melhor para você. Ou você pode começar a fazer agora também, e você vai fazendo aos poucos. Existe uma forma de você fazer ele em 10 semanas, e tem como você fazer ele menos aulas por semana. 10 semanas são 4 dias na semana. Cada aula geralmente tem duração aí de 1 hora. Você vai lá, sentou ali na frente do seu computador, ou na sua televisão, se você quiser acessar pela televisão, ou mesmo ali também no seu celular. Você vai lá, senta lá e tal, fez a sua aula ali de imersão, ok? Amanhã você vai ter uma nova aula de imersão. E claro, tem outros detalhes também com as dicas passo a passo. São 4 aulas de imersão por semana. Madison, mas eu só posso fazer 2 aulas. Ok, você vai lá, faz as 2 aulas, tem as orientações de como você deve fazer esse procedimento, e então você pode se tornar fluente em Libras em 6 meses também. Você escolhe aquilo que for mais tranquilo para a sua agenda, e aquilo que for mais prioritário para você também. O que eu quero dizer é que você também é 100% capaz de se tornar fluente em Libras em 10 semanas, como aconteceu com todos esses alunos que você já viu aqui. E claro, como que vão funcionar as matrículas? Preste atenção. As matrículas do treinamento Fluente em Libras vão ser abertas na próxima segunda-feira às 10 horas da manhã, horário de Brasília.
Então fica ligado no seu e-mail, fica ligado porque você vai receber o meu e-mail mais ou menos esse horário aí das 10 horas, horário de Brasília. E então você vai receber aí o link para um vídeo. Esse vídeo vai te levar para uma página, nessa página vai ter um vídeo. Lá tem todos os detalhes de como funciona o treinamento, de como que é a garantia do treinamento, o que tem incluso, o que não está, enfim, tem todos os detalhes lá. Inclusive, lá vai ter também os valores e as formas de pagamento. Assim você vai poder assistir ele tranquilo e então você vai poder fazer sua matrícula tranquilo também, ok? Agora tem um detalhe. As vagas são limitadas. Mas você falou que o treinamento é online. Se é online, você não tem uma limitação de que uma sala é pequenininha, que você vai lá lotar com 20 pessoas, com 30 pessoas. Deixa eu te explicar como é que funciona. É um treinamento online. Agora existe um servidor online, onde o nosso site, onde o nosso campus virtual fica ali hospedado para os alunos poderem acessar. Tem todo o acesso, tem todo o suporte que é dado também durante esse período, percebe? Então, por isso, a gente precisa limitar as vagas. E você já deve ter percebido que ao longo da Semana da Libras, teve milhares de visualizações dos vídeos. Você deve ter percebido aí os comentários que tiveram também. E olha, tem muita gente que quer participar dessa nova turma do treinamento Fluent Libras. Nem tinha falado dele ainda, já tinha pessoas que estavam falando aqui como é que funciona o treinamento fechado, como é que é o seu curso, eu quero fazer e tal. Então, é claro, as vagas vão ser disputadas. Infelizmente, eu não tenho como atender a todo mundo. Por isso, se você quer muito fazer, você fala assim, Madison, eu quero mesmo fazer. Eu criei uma lista preferencial de matrícula. Como que vai funcionar? Aqui do lado, ou se você está vendo aqui na página da Semana da Libras, aqui do lado vai ter um botão. Você vai clicar lá e vai colocar o seu e-mail na lista preferencial de matrícula. Ou, se você está vendo isso aqui no YouTube, logo aqui abaixo vai ter um link para você entrar lá e colocar o seu e-mail na lista preferencial de matrícula. O que significa a lista preferencial de matrícula? As pessoas falam assim, ah, mas eu não sei qual que é o valor que eu vou investir, como é que eu posso colocar meu nome aí? Fica tranquilo. Quer dizer que você está interessado, é uma lista de interessados, a lista preferencial. Por que preferencial? Porque eu vou mandar um e-mail para essa lista preferencial 1 hora antes, ou seja, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, quem está na lista preferencial vai receber um e-mail com o link da página onde tem esse vídeo, com os detalhes, e lá também tem as orientações de como fazer a matrícula, os valores, as formas de pagamento, enfim, tem tudo lá, passo a passo. Então, para aumentar as suas chances de você conseguir fazer sua matrícula, você pode colocar aí o seu nome, o seu e-mail na lista preferencial de matrícula, ok? Então, resumindo, matrículas vão abrir na segunda-feira, 10 horas da manhã. E a lista preferencial de matrículas, as pessoas vão receber o e-mail às 9 horas da manhã. As vagas são limitadas. E agora eu quero agradecer a você por ter participado do evento Semana da Libras. Independente se você vai fazer parte do meu treinamento fechado ou não, quero dizer que foi um prazer participar com você aqui, interagir, receber os seus e-mails, receber suas mensagens, interagir com você aqui, responder aos comentários também que a gente conseguiu responder ao longo dessa semana aí. Eu torço pelo seu sucesso, torço que você possa em breve também estar aí fluentemente se comunicando com surdos. Ok? Então, até segunda-feira, coloca aí o seu nome, seu e-mail na lista preferencial de matrícula e em breve a gente se fala. Boa sorte nas matrículas!